Olhe para suas mãos por um instante. Parece carne, ossos, pele, algo comum, algo do cotidiano. Mas se você pudesse enxergar além da ilusão do toque, além da escala humana, você veria algo extraordinário. Cada átomo que forma o seu corpo já esteve no coração de uma estrela. Você não é apenas feito de matéria. Você é feito de eventos cósmicos violentos, de explosões que rasgaram o espaço, de estrelas que viveram e morreram para que você existisse. A pergunta que eu farei não é poética, ela é literal. Por que você é feito das estrelas? Para entender isso, precisamos voltar bilhões de anos no passado, exatamente 13,8 bilhões de anos no passado, no próprio Big Bang. No início do universo, logo após o Big Bang, não existiam estrelas, não existiam planetas, não existiam nós, as pessoas. O cosmos era simples, extremamente simples. Existiam apenas 3 ingredientes básicos: hidrogênio, hélio e traços minúsculos de lítio. Nada mais do que isso. Nenhum carbono, nenhum oxigênio, nenhum ferro e nenhum cálcio. Nada que pudesse formar vida, nada que pudesse formar você. O universo era como uma cozinha vazia, sem utensílios, sem receita, sem ingredientes complexos. Então, algo extraordinário começou a acontecer. A gravidade, a força silenciosa que molda o universo, começou a puxar o hidrogênio para regiões cada vez mais densas. Nuvens gigantescas de gás colapsaram entre si mesmas, e quando a pressão ficou extrema, o impossível aconteceu. Uma estrela nasceu. No núcleo dessas estrelas, a temperatura atingiu milhões de graus. Ali, pela primeira vez no universo, os átomos começaram a se fundir, em um processo que hoje nós chamamos de fusão nuclear. Elementos com núcleos mais leves, como o hidrogênio, começaram a se fundir para criar elementos mais pesados, como o hélio. Partículas de hélio começaram a se fundir para criar elementos mais pesados ainda, o carbono. E partículas de carbono começaram a se fundir para criar elementos mais pesados, o oxigênio. Então isto é o processo de fusão nuclear, é quando 2 elementos com núcleos mais leves se fundem para criar um elemento com um núcleo mais pesado. E cada etapa deste processo de fusão nuclear criou o oxigênio que respiramos hoje. As estrelas não brilham por acaso, elas brilham porque estão criando matéria. Cada estrela é uma fornalha nuclear, uma fábrica cósmica, uma usina que transforma simplicidade em complexidade. Todos os elementos que você conhece da tabela periódica nascem das estrelas, nascem da fusão nuclear. Mas há um limite. Estrelas comuns conseguem criar elementos até o ferro. Um grande exemplo dessas estrelas comuns é o nosso Sol. O Sol ele vai fazer fusão nuclear até o ferro. Após isso ele vai começar a morrer. Pois aqui está um detalhe crucial. Produzir ferro consome muita energia e não libera muita energia. E é por isso que o processo de fusão nuclear para no ferro e a estrela começa a morrer a partir daí. Pois a pressão gravitacional começa a pressionar a estrela cada vez mais. E este é o destino final do nosso Sol. O Sol é uma das estrelas mais comuns que existem no universo. Quando uma estrela massiva começa a produzir ferro, ela já está condenada. O equilíbrio que mantinha viva se quebra e a gravidade vence, então a estrela morre. Mas esta morte ela não é silenciosa. Quando estrelas gigantes morrem, elas explodem em eventos chamados supernovas. Essas explosões são tão poderosas que por alguns segundos brilham mais que galáxias inteiras. E neste momento que o impossível acontece. Durante a supernova, ouro é criado, prata é criado, urânio é criado, cálcio, ferro, fósforo, enxofre. Todos os elementos pesados que existem em você nasceram nestes segundos de caos absoluto. Cada átomo de cálcio nos seus ossos já esteve no centro de uma estrela que explodiu. Cada átomo de ferro no seu sangue já foi lançado ao espaço por uma supernova. Você não nasceu na Terra. Após essas explosões, o espaço se encheu de poeira estelar. Esta poeira vagou pelo cosmos por milhões de anos, até que, em uma galáxia comum, em um braço espiral sem importância aparente, ela começou a se reunir novamente. Esta poeira formou o Sol, esta poeira formou a Terra e essa poeira formou você.
Você não é um produto exclusivo da Terra. A Terra apenas emprestou forma a algo que já existia há bilhões de anos. E aqui vai algo um pouco desconcertante. Os átomos do seu corpo já fizeram parte de outras coisas. Um átomo de oxigênio em você pode ter estado na atmosfera de um planeta morto. Um átomo de carbono em você pode ter passado pelo corpo de uma estrela antiga. Alguns átomos presentes no seu corpo são mais antigos do que o próprio Sol. É como se você fosse um pedaço reciclado do próprio universo. E agora vem o detalhe mais impressionante. Mas antes, se inscreva aí no canal para você ajudar o canal a crescer. Meu nome é Will, eu acabo de finalizar a graduação de Física, então resolvi abrir este canal para falar sobre este assunto que eu gosto muito, que é Física. Deixa o like no vídeo para mais pessoas conhecerem o conteúdo e vamos continuar aqui. O detalhe mais impressionante é que estes átomos que nasceram das estrelas e que viajaram pelo espaço por bilhões de anos, hoje pensam. Você é matéria estelar que desenvolveu consciência. O universo criou as estrelas criaram os elementos e os elementos criaram vida. E a vida criou alguém capaz de perguntar de onde tudo isto vem. Você não está no universo, você é o universo. Você é uma pequena parte do universo tentando entender ele como um todo. Quando você olha para as estrelas, não está olhando para algo distante, está olhando para a sua própria origem. Você é feito de poeira estelar. Você é o próprio universo tentando entender ele mesmo, o próprio universo se perguntando quem ele é.